Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Aqui quem fala é o professor Ricardo Mamede e hoje nós vamos estudar português de uma forma gostosa para entendermos um pouquinho sobre ambiguidades, alguns casos bem interessantes para vocês melhorarem o modo de falar, escrever, para não confundir ninguém. Nós vamos te apresentar alguns casos e vamos discutir. E para isso, você precisa participar conosco aqui da nossa aula. Deixe sempre o seu recado, o seu like, a sua dúvida, para podermos engajar o canal, para que possamos crescer juntos e, lógico, vocês tirarem proveito das nossas aulas. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eu quero te apresentar alguns casos e você já começa a olhar comigo. Preste bastante atenção no termo grifado, na delegacia regional. Quando temos um termo como esse, nós chamamos de adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? É um termo circunstancial. Ele nos mostra aqui, no caso, o lugar, porque o advérbio em si, ele pode te mostrar tempo, modo, causa, consequência. Aqui no exemplo, é um local, só que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Como estamos falando de adjunto adverbial, nós sabemos que adjunto, ele está conectado em uma outra palavra, em um outro termo. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte agora. A quais palavras o termo na delegacia regional está associado? Porque, se pensarmos bem, nós estamos falando sobre duplo sentido, ambiguidade. Sim, aqui nós temos esse problema. Nós colocamos o adjunto adverbial no final e na posição que esse termo está, ele se comunica com quais outros termos? Porque se você for pensar, ele pode estar associado a tráfico, porque você pode pensar que o tráfico é na delegacia regional. Ou também você pode conectar ao verbo, exatamente, ao responde. Responde na delegacia regional. Por isso é que eu chamei a atenção que o adjunto adverbial, olha o nome, adjunto, adicionado junto. Aqui nesta posição, ele se conecta ao verbo ou ao substantivo tráfico. Por isso é que você precisa prestar atenção. E agora eu vou te pedir uma situação. Você pegue o seu lápis e a sua caneta e vá me fazer um exercício antes de você assistir a essa nossa próxima parte. Reescreva colocando este adjunto adverbial, porque nós sabemos que em português nós podemos trocar de posição. Tire o adjunto adverbial desta posição e coloque em outra. Você pode colocar em 2 lugares e você vai solucionar o problema. Eu vou te mostrar agora a resposta, mas gostaria que você antes fizesse o exercício. Faça isso. Lápis, caneta e vamos responder. Confira comigo o que eu quero te apresentar. Veja que interessante. A troca da posição esclarece muito, por isso é que eu gostaria que você aprendesse a escrever melhor para não confundir quem lê. Olha que interessante. Podemos intercalar o adjunto adverbial e, lógico, por marcação com vírgulas. Veja que interessante. Quando deslocamos o adjunto adverbial, nós pontuamos. Aqui no caso, comerciante responde, já coloque aqui, na delegacia regional. Você agora não criou problema nenhum, porque aqui você continua dizendo que há inquérito sobre tráfico de drogas. Por isso é que nós falamos que, graças à mobilidade do adjunto adverbial na frase, outra colocação e preferível, sim, no início é muito interessante colocarmos. E também, olha que interessante, quando nós deslocamos o adjunto adverbial para o início da oração, nós marcamos por vírgula. Faça isso, coloque no início, na delegacia regional, coloque a vírgula, e diga o que você precisa escrever. Comerciante responde a inquérito sobre tráfico de drogas. Agora nós esclarecemos bem para quem vai ler
tudo o que precisamos passar. Você aprendeu? Viu que interessante? O adjunto adverbial ele pode ser deslocado dentro da oração de várias maneiras. Só tomem bastante cuidado quando colocar no final, porque no final vai gerar aquela ambiguidade. E você gostou dessa dica? Se você está gostando do vídeo, já deixou aquele like e também o seu comentário? Por favor, muito bom saber que você participa comigo, porque agora, mais um caso. Preste bastante atenção no que eu vou te apresentar. Há casos em que, por distração do redator, o adjunto adverbial sugere combinações que podem produzir sentidos absurdos, como o que aconteceu aqui, hein? Você leu? É o que ocorreu no enunciado transcrito a seguir. Casal procura filho sequestrado por internet. Agora é com você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou pedir para que você faça. Copie o adjunto adverbial que permite uma combinação com sentido absurdo. O que é o adjunto adverbial novamente? É o por internet, não é? Olha aqui ele, ó. Ah, já te dei a resposta. Isso mesmo. Fala, professor. O adjunto adverbial, então, é aquele que mostra o lugar, o tempo, o modo, a causa. Foi isso que eu te falei. Como aqui é uma questão simples, por que que você agora não é, deve estar pensando, mas você disse que havia um absurdo? Pense e diga para mim com clareza, depois que nós achamos aqui o adjunto adverbial, para você me falar, levando em conta o seu conhecimento de mundo. É possível presumir o sentido que o redator pretendia produzir com essa frase. É lógico, ele queria dizer alguma coisa pela lógica. Mas qual seria a melhor colocação do adjunto adverbial para dar esse sentido aqui na frase? Você percebeu? Por quê? O que acontece? Às vezes você não viu ainda. Você disse que o casal procura filho sequestrado por internet. Qualquer cidadão, pela lógica, já sabe o que aconteceu. Estamos procurando na internet uma pessoa que foi sequestrada. Mas, como o português é uma língua interpretativa, e se nós sairmos da lógica, o que você me disse? Você viu? A internet sequestrou o menino. É isso, você fala, mas isso é um absurdo. Por isso é que no começo nós te falamos para que você achasse o adjunto adverbial e pensasse um pouquinho no absurdo que ele gera. Agora faça o exercício que eu te pedi. Qual seria a melhor colocação do adjunto adverbial para dar um sentido mais claro aqui para essa frase? Vamos ver a resposta. Se você precisar, agora é hora de parar o vídeo, pegar o lápis e já trocar de local. Vamos fazer isso? Vamos ver juntos? Veja comigo. Duas possibilidades. Sempre, pessoal, sempre no início. No início nós nunca erramos, porque já coloca a vírgula, ele já fica isolado e não causa esses problemas. Por exemplo, por internet, casal procura filho sequestrado. É o mais claro. Ou, se você quiser, novamente podemos intercalarmos. Olha que interessante. Coloque aqui, marque por vírgulas e feche com vírgula. Por exemplo, casal procura, vírgula. Por internet, coloque vírgula, feche a vírgula, o filho sequestrado. Eu acho que não é tão difícil assim, não é, pessoal? Você entendeu? Que legal! Espero que você tenha aprendido. Aqui, neste canal, a ideia é te ajudar cada vez mais. Se tiver dúvidas, por favor, cadê o seu comentário? Vamos terminar a nossa aula de hoje falando sobre um outro caso. Na tela, vamos mudar um pouco do adjunto adverbial e vamos falar de uma outra situação. Imagine você na posição de um editor, um rigoroso editor de determinado jornal, não é? Que zela para que não ocorra nenhum ruído na comunicação com os leitores. Ruído, problemas de interpretação. E acaba de chegar às suas mãos a seguinte manchete. Veja comigo na tela. Suponha que você precisa pensar aqui. Justiça julga político inocente. Meu querido, agora te pergunto, o que você faria? Você faria o seguinte, aprovaria na hora, imediatamente a manchete, porque está muito bem construída, com clareza e objetividade. Essa é a sua opção. Primeira opção, vou deixar você pensar um pouquinho. Você vai aceitar? E eu preciso te dizer que você não pode. Você não pode aceitar.
Não está claro. Você já começou a perceber ou ainda não percebeu? Não pode. Mas uma outra. Vou te dar uma opção. Você faria o seguinte: você alteraria. Você vai alterar aqui a frase. Por quê? Inocente, você percebeu que inocente agora é um adjetivo, não é um advérbio. O adjetivo é um modificador de um substantivo. Nós sempre precisamos pensar assim. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: o adjetivo inocente é um termo ambíguo. Como nós estamos trabalhando com ambiguidade, você percebeu? Vamos pensar agora aqui uma outra situação bem mais específica. Ele pode ser adjunto adnominal. O que é isso? Adjunto adnominal. Um adjunto de nome junto de um substantivo. Veja, político, sim, é um substantivo. Coloquei junto um outro nome, que seria um adjetivo modificador de político. Agora aqui é o seguinte, quando isso acontece, a situação diz o seguinte para você: o político foi considerado inocente pela justiça. Pense um pouco nisso e nós vamos discutir já já. Ou você pode considerar uma outra versão, um predicativo do objeto. O que é isso, predicativo do objeto, que eu não lembro, professor? É o seguinte, quando nós falamos de predicativo, estamos nos referindo ao adjetivo, mas passando pelo verbo. Quando passa pelo verbo, você julga inocente o político. Por isso é que aqui ele está falando de objeto. O que é objeto? Objeto é complemento de verbo. Por exemplo, se eu julguei, a coisa julgada foi o político. E para adicionar ao político, eu coloquei aqui um chamado predicativo, que é o adjetivo na análise sintática de colocação ligada ao verbo. Nós mudamos o nome, você percebeu? Então é um predicativo para o substantivo político. Agora ele diz o seguinte: o jornal parte do pressuposto de que o político é inocente. O que você precisa tomar cuidado? Algumas informações que estão aqui, você não pode aceitar. Sabe por quê? Quando você fala sobre adjunta adnominal, o adjunta adnominal não é quando você considera. O adjunta adnominal é porque realmente a pessoa é isso. Se você diz político inocente, ele é inocente, não há o que você fazer, ninguém está considerando nada. Porque o adjunto adnominal ele tem essa característica. Ele se une ao substantivo para dizer para nós que aquilo é daquele jeito. Nós chamamos de característica inata. Isso está errado. Agora, quanto à questão do predicativo do objeto, que o jornal disse que ele foi... Aqui nós podemos pensar. No predicativo, sim, porque você julga uma pessoa que é inocente. Quer dizer que ela não é culpada. Você foi julgado inocente. E esse político, às vezes, não é? Foi julgado dessa forma. Não podemos considerar isso aqui. Mas presta um pouquinho aqui comigo. Vamos ver um ao outro caso. Aqui apareceu o seguinte: você vai vetar o texto. Você não vai aceitar. Tudo bem, nós já não aceitamos mesmo. Já que os dois sentidos possíveis são incoerentes. Como assim dois sentidos possíveis? Pessoal, você precisa pensar o seguinte: ou você julga um político como inocente, ou você julga uma pessoa que realmente é inocente. É isso que você precisa sacar aqui. O jogo que nós estamos querendo te mostrar é um jogo semântico. A palavra inocente pode ser fixa ao político, adjunta adnominal. Ou então pode ser uma palavra transitória para o momento da ação de julgar. Quer dizer, você não pode falar que isso é incoerente, não é? Vamos continuar, estamos terminando. Vamos lá. Você vai aprovar. Já podemos negar, né? Porque, independentemente da manchete, a inocência do político não está posta em questão. Olha, como nós já havíamos comentado anteriormente, isso aqui é um absurdo. Você também não pode aprovar, concorda comigo? Só que agora vamos ler mais uma última versão. Nós vamos alterar. Vamos. Por quê? Porque inocente é termo ambíguo, sim. Pode ser adjunta adnominal, já te falei que pode. Só que agora vamos ouvir a explicação. O jornal parte do pressuposto de que o político é inocente. Exatamente.
Foi o que eu te disse. O adjunto adnominal, quando nós colocamos junto um adjetivo a um nome, nós estamos dando uma característica que é da pessoa. O político é inocente e o cara foi julgado. Agora, pode ser predicativo, porque passa pelo verbo, olha, verbo predicado, coloquei um adjetivo, já vira predicativo. Por que que é do objeto? Porque o objeto é o complemento. Eu julguei o político e ele foi considerado inocente pela justiça. Quer dizer, aqui nós não sabíamos, no caso do predicativo, se o político era inocente. Agora, se você pensar por que que a ambiguidade aconteceu, porque nós julgamos uma pessoa inocente, ele já era inocente e foi julgado. Você viu como funciona português? Adjunta de nominal, característica fixa, ligada ao substantivo. Predicativo, no caso do complemento, predicativo do objeto político, ele foi considerado na hora que foi julgado. É muito diferente. Eu espero ter clareado um pouquinho sua mente com essas dicas da nossa aula de hoje. E se você gostou, por favor, muito obrigado pelo seu comentário e por você ter ficado comigo até agora. Eu te aguardo para o nosso próximo encontro e vamos estudar mais língua portuguesa com esses casos ambíguos. Vamos falar de vocabulário também para aprendermos cada vez mais. Um grande abraço a todos e eu te encontro em nossa próxima aula.